Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. Lembrando, antes de iniciar as perguntas, que todas as segundas-feiras fazemos um vídeo sobre perguntas que vocês fazem aqui abaixo do canal. Às vezes tem algumas que são enviadas no privado ou também na página do Facebook, onde eu posto esses vídeos também. Nas quartas e sábados temos temas novos. E nas sextas-feiras fazemos sempre a leitura de um texto antigo que não tinha sido gravado. Pelo menos não foi gravado por mim. E que estava postado na minha página do Facebook. Textos, obviamente, desenvolvidos, canalizados por mim também. Vamos lá. Temos aqui a primeira pergunta. Idosos bons, mas não despertos, ao desencarnar hoje, podem reencarnar novamente neste planeta ou vão para outros mundos para continuar a sua evolução? Vamos aqui então responder essa pergunta, embora já foi citado mais ou menos esta possibilidade em outras oportunidades. Não importa a idade, pode desencarnar com 80, 100 anos ou recém-nascido. Isso não faz diferença nenhuma, pois a alma é velha. Apenas esta encarnação tem uma duração, de acordo com aquilo que a alma colocou no seu plano reencarnatório. Nós já falamos que a partir de 1950, toda a alma que desencarna, não tendo a condição de herdar a nova Terra, não tendo a frequência da nova Terra, não reencarna mais neste planeta Terra. Porque esta é a última encarnação na condição de provas e expiações do planeta Terra. É claro que tem pessoas que desencarnaram e voltaram, e tem outras que estão desencarnando agora, independente da idade, já estão voltando de novo. Algumas almas podem desencarnar ainda nos próximos anos e voltar antes do final da transição, que se estima seja lá entre 2050 e 2060. Este é o ponto. Desencarna, não tem condições, não está pronto para a nova Terra, não volta mais. Já falamos que tem almas que desencarnam e estão prontas, estão na frequência da nova Terra, voltam e correm o risco de se perder. Porque este mundo de provas e expiações é sempre uma armadilha. Se não for bem cuidado, se não tiver pulso firme, se não tiver consciência, é fácil se perder, porque o mal ainda existe aqui na Terra. Mais um tempo. Então o idoso ou qualquer outra pessoa, não importa a idade, mas que tem uma alma boa, mas não está desperta. Aqui eu bato na tecla mais uma vez. Não é o estar desperto que garante a vaga na nova Terra, no mundo de regeneração. É óbvio que estar desperto ajuda e muito. Tem muita gente que parece que está dormindo. Não está nem ali para o mundo, para a vida. Não se importa com nada. Nem sabe desse tipo de assunto que é abordado aqui. Mas são almas boas, é o que a pergunta diz. Idosos bons, mas não despertos. Se a alma está numa condição que nós identificamos como uma condição de boa alma, ela está pronta para a nova Terra. Talvez não tenha que passar por tantos sacrifícios, nem por tantas provas, então ela não precisa estar em atividade extrema. Ela pode estar ali apenas para ancorar luz, energia, apenas para cumprir uma missão, vai se saber, nós não conhecemos a vida das pessoas. Às vezes é dar um amparo para algum familiar, para algum membro da comunidade, às vezes para servir de exemplo. Tem tantas possibilidades.
Nós temos que parar de cobrar que as pessoas precisam despertar. Ninguém é preciso que desperte, mas eu sempre coloco aqui muito incisivamente: é preciso entender que nesta vida nós temos que ser honestos, mansos e puros de coração. O que é isso? Ser a nossa melhor versão, baseado no amor incondicional, na compaixão e no respeito. Obviamente podemos falhar de vez em quando, isso é humano. Nós não somos santos. Mas uma falha aqui ou ali, e compreendendo que aquilo realmente é uma falha, que não devemos continuar com aquilo, não devemos praticar novamente, é o suficiente. Nós precisamos nos afirmar na frequência da nova Terra, que é um ser que não cai mais nas tentações da vida, não comete mais nenhum crime, não faz mal para ninguém, seja a pessoa, seja qualquer outro ser deste planeta. Apenas isso. Não é difícil de compreender. Tem muita gente que sabe uma quantidade absurda de coisas. É uma enciclopédia ambulante. E fala muito bonito. Mas lá no escurinho da sua consciência, onde ninguém vê, ele ainda tem muitas falhas, e essas falhas podem, sim, colocar tudo a perder. É óbvio que se a pessoa quer, ela faz o propósito de não falhar mais, porque o nosso juiz é a nossa própria consciência. Não é preciso que as pessoas façam as coisas quando ninguém está vendo. A tua consciência está sempre vendo o que você está fazendo. E é ela que vai determinar depois a frequência no além-túmulo e nas próximas encarnações, e neste caso, agora, neste momento da Terra, a condição de herdar ou não a nova Terra. Caso não tenha frequência para a nova Terra, terá forçosamente que ir para o exílio, para mundos ainda inferiores em termos de evolução, onde as almas ajudam a desenvolver aqueles mundos, como a Terra foi aqui todos esses tempos. É só estudar um pouco da idade da pedra, o tempo das tribos, antes disso, até onde tem algum estudo, porque a nossa história caiu no esquecimento. Pouca coisa se sabe dos tempos mais antigos, mas a Terra era um mundo ainda muito hostil. Não tinha nada de evolução. Perder a evolução que a Terra chegou até aqui, e muito mais que está por vir agora, é uma desgraça. Para a alma é uma perda imensurável. Não é um castigo, é uma oportunidade de se refazer, mas é um atraso. Mas não é estar desperto ou não que vai garantir o passe livre para a nova Terra. É o estado da consciência. Vamos aqui para mais uma pergunta. O filho adotivo é uma programação da mãe biológica ou da mãe adotiva? Ou é um filho que deveria vir pela mãe que o adotou? Então vamos ver aqui, tem duas perguntas numa só. Primeiro, vamos responder. O filho adotivo é uma programação da mãe biológica ou da mãe adotiva? É bem interessante essa pergunta, mas ela é simples também para compreender. Não existe acaso, ninguém recebe o que não está no seu plano de alma, ninguém perde, ninguém deixa de receber aquilo que colocou para si no plano de alma. Quando compreendemos que tudo está escrito antes de encarnar, nós vamos entender que um filho adotivo está no plano de alma das duas mães, aquela biológica e também a adotiva.
e também está no plano do próprio filho, que colocou lá, eu vou nascer por uma mãe biológica e não vou ser cuidado por ela, vou ser adotado por outra. Tudo tem uma liga entre as partes. Existem muitas possibilidades, nós não podemos saber quais as razões para cada um individualmente, porque não é preciso também, mas temos algumas informações. Normalmente, o filho adotivo é um filho que deveria vir pela mãe adotiva, mas o pai, ou seja, o marido daquela mãe adotiva, não tem o DNA que aquela alma precisa para construir o seu corpo físico. Precisa de um outro DNA, de um outro homem, de um outro pai. Então, se ele viesse, acontece às vezes, a mãe trai o marido e tem um filho fora do casamento, por exemplo, fora do relacionamento. Às vezes acontece isso exatamente porque não há outra alternativa. Ninguém premeditou, as coisas aconteceram meio que por acaso, como se diz, mas não é acaso. Existia uma frequência, uma liga energética que promove um fato, um acontecimento, uma situação, para que as coisas aconteçam. Então, para que não haja tantos conflitos em desdobramentos, é óbvio que mais fácil seria, então, a alma vir por uma mãe que, por uma razão, não vai poder criar aquele filho, e lá tem muitas razões, e que, então, essa criança é adotada por uma outra família, por uma outra mãe, que daí tem o plano de alma também dessa mãe adotiva, que se encaixa com o plano de alma deste filho adotivo. Muitas vezes o filho adotivo é um filho que foi abandonado numa vida passada. E agora vem exatamente pela adoção. Porque não pode vir como filho legítimo, por aquilo que eu coloquei aqui agora, antes. Assim como os genros e as noras, geralmente são almas que poderiam vir para a família como filhos legítimos, filhos de sangue. Mas por essas regras do corpo físico, precisar do DNA para ter as suas tendências a certas doenças, a certos vícios, a certas situações, tanto positivas quanto negativas. Então eles vêm por tabela. Não vêm com a característica genética do sogro e da sogra. Então vêm como genros, como noras. Enfim, são muitas possibilidades, mas sempre há uma razão específica e muito forte, muito importante. Mas não é também importante saber isso. Às vezes o filho adotivo é um filho que foi rejeitado numa vida passada e não aceitou a rejeição. Então ele vem numa mãe agora e é rejeitado novamente, para ele entender que ele não foi rejeitado como ele imagina, porque uma outra mãe acolheu ele com tanto amor, mesmo não sendo filho dela. Então ele só olha o lado da rejeição, mas não olha ao lado do acolhimento, onde há o amor verdadeiro. Então é uma prova, é um ajuste. Às vezes, aquela mãe que doou seu filho também, muitas vezes não tem condições de cuidar, mas muitas vezes tem condições de cuidar. E ela não resolveu abortar porque ela entende que isso não é legal, e é de fato, ela agiu bem, mas ela sente que ali vem um desafeto de vidas passadas e ela não simpatizou com aquela frequência daquele feto que ela gestava, então quando nasceu ela doou. Muitas vezes acontece. Então tem tantas possibilidades que nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro e ainda assim sobraria alternativas não citadas. O importante é amar.
tanto aquele que adota, tanto aquele que é adotado, tanto aquele que doou seu filho para adoção, continuar amando aquela criatura, porque só o amor é real. Isso está escrito no livro que leva esse título, do Brian Weiss. Só o amor é real, o resto é ilusão pura. Tanto que o mal não existe, o mal é simplesmente a ausência do amor. E a outra parte desta mesma pergunta, que diz então, ou é um filho que deveria vir pela mãe que o adotou? Sim, já foi até respondido aqui. Mesmo sem prestar atenção, veio a resposta já, antes. Ele deveria vir pela mãe, mas por algumas razões não podia, então vem por tabela. Vamos para mais uma pergunta. E a inseminação artificial? É uma pergunta. Continuará essa loucura e ânsia para engravidar? Olha, em primeiro lugar, eu não vejo ânsia e nem loucura para engravidar. Não vejo muita semelhança, porque, vou fazer inseminação artificial só para engravidar. Não. A inseminação artificial só existe porque a mãe tem dificuldade de engravidar e ela quer engravidar. Então, a inseminação artificial é um recurso, não é um capricho. Não tem nada de loucura quando uma pessoa quer engravidar. Pelo contrário, é o desejo da mãe, desejo do pai também, mas desejo da mãe. E a mãe não consegue, por uma razão que sempre está ligada a ações de vidas passadas. É a penitência, é o karma. Às vezes o karma é tão grande que não adianta, nem inseminação artificial vai resolver. Às vezes até consegue engravidar e perde, depois muitas vezes engravida e ganha a criança e depois a criança desencarna prematuramente. Ou num momento ainda precocemente, onde traz muita dor e sofrimento ainda maior para os pais. Tudo é causa e efeito, tem uma relação com as vidas passadas. A mulher que abusou do seu estado feminino, da sua condição de criadora, de mãe, que pode gerar uma nova vida, ou abusou de crianças, ou abusou exageradamente do sexo também, é outra coisa. O sistema reprodutivo provocou muitos abortos em si ou em outras pessoas, enfim, sempre tem uma causa. As almas não reencarnam para sofrer. Muitas pessoas dizem, eu devia estar louco para fazer uma proposta para mim mesmo de vir e sofrer. Não, a alma não faz isso. A alma faz um plano de alma que tem milhares e milhares de desdobramentos, onde nós decidimos aqui resgatar os nossos desvios de vidas passadas sem o sofrimento. Mas como é muito difícil a gente fazer isso, porque a gente não sabe, não lembra, então a dor vem como aviso, o sofrimento vem como aviso. Olha, tem um resgate ali. Então faça diferente que você vai conseguir resgatar isso sem um sofrimento maior. Mas quando não entendemos, então a dor ela é muito mais forte e mais continuada. Tanto é que tem mulheres que não podem ter filhos porque tem essa dívida kármica. Então ela quer, sofre, tenta todas as maneiras, inclusive inseminação artificial, todos os recursos, se é que ela tem condições financeiras, e mesmo assim não engravida. Então ela vai começa a aceitar. Então eu não posso ter. Então primeiro ela se entrega, ela aceita a penitência, o resgate kármico. Aí vem o segundo passo. Bom, eu não posso ter filho, mas quem sabe eu poderia adotar e quem sabe eu amo essa criatura tanto quanto fosse minha. Começa a reverter o karma. E quando ela atinge uma frequência amorosa, como se ela fosse realmente amar um adotado, como se fosse um filho legítimo seu. Às vezes já adotou, já está com a criança em casa, às vezes está na fila,
e engravida do nada, sem nenhuma técnica, naturalmente. Por quê? Porque ela quitou o karma. E quando o karma está quitado, não tem mais nenhuma pendência. Então a inseminação artificial é um recurso, mas ela é cara e ela é realmente longa, porque não é na primeira vez, nem na segunda. Geralmente é muitas vezes, muitos anos. Ah, quem passou por isso sabe. Mas, enfim, quando o karma está quitado, a solução aparece. Mais uma pergunta. Por que esquecemos rapidamente daquilo que sonhamos? No vídeo de quarta-feira, dia 25 de março, eu falei sobre os sonhos. Dá uma olhada lá. Escuta aquele vídeo 1, 2, 3 vezes, está tudo explicado lá. Mas mesmo assim, caso não tenha acesso ao vídeo, não custa aqui dar mais uma palhinha sobre isso. Por que esquecemos rapidamente daquilo que sonhamos? Essa pergunta está ligada àquela próxima que está aqui também, para ser feita na sequência, que vai falar exatamente sobre o esquecer depois de umas horas, de uns minutos, de uns dias. Mas, antecipando um pouquinho aqui a próxima pergunta, respondendo esta em questão, nós esquecemos porque não é preciso lembrar muito tempo. Porque o sonho, na verdade, ele não é uma realidade ainda. Ele apenas está preparando o caminho para quando nós lembrarmos verdadeiramente da realidade e das verdades que nós vivemos. Porque o sonho é uma metáfora. Mas quando nós sonhamos, no primeiro instante que se lembra do sonho, nós sentimos uma vibração. Aquele sentir é o segredo do sonho. Depois que sentiu, entendendo ou não entendendo, não importa, o sonho vai passar para o esquecimento. Tem alguns sonhos que a gente lembra por muito tempo, porque é impactante, ou tem uma coisa estranha lá, que a gente faz questão de guardar. E tem alguns que se repetem. Eles são recorrentes, parecidos pelo menos. Então a gente vai lembrar por muito tempo. Mas senão não é preciso. Eu não vou me estender muito nesta pergunta, porque a próxima vai explicar melhor. A próxima pergunta, ela diz: segundos antes do sono, daquele sono mais profundo, às vezes, por frações de segundos, vejo cenas e pessoas totalmente desconhecidas. O que pode ser? Esta pergunta foi feita por uma pessoa e tem uma outra que completa essa, feita por outra pessoa. Por que quando eu acordo, mesmo no escuro, eu vejo imagens, vejo, às vezes, figuras de pessoas, como se fossem pessoas, no quarto. Às vezes eu levanto, passo pela sala sem ligar a luz e vejo no sofá pessoas sentadas, andando pela casa. Então, essa pergunta ela é bastante dinâmica, porque é uma realidade. Vamos lá. Quando nós dormimos, a nossa alma vai para a quarta dimensão. Ela não fica aqui na terceira. Para quê? O nosso corpo que age, que faz, a nossa consciência mental, a mente que cria e age, está inerte porque o corpo está dormindo e a mente é do cérebro. A alma é a nossa essência, do coração, ela é a centelha divina, o átomo semente divino que está dentro de nós. Então ela não fica perdendo tempo, ela não precisa descansar, ela vai andar por aí. Normalmente ela sai quando o corpo está pegando no sono. Por isso que nós não prestamos atenção, não sentimos o momento exato que nós dormimos. Você lembra de antes de pegar no sono. E lembra depois quando você acordar que dormiu e acordou. Mas você não lembra daquele
ponto exato que você dormiu. Por isso que essa parte primeira aqui da pergunta, segundos antes do sono profundo, às vezes, por frações de segundo, vejo cenas de pessoas totalmente desconhecidas. Porque a alma se adiantou milésimos de segundo e você ainda tinha consciência e aí você conseguiu ver aquilo que a alma está vendo. Porque você estava realmente ainda um pouco desperta, acordada. É muito raro que isso aconteça. Mais comum é a outra parte dessa pergunta, feita por outra pessoa. Quando acordamos, a alma pode estar ainda na quarta dimensão por milésimos de segundo. Por isso, muitas vezes a gente acorda com aquela sensação que está caindo. Está caindo de um lugar muito alto. E antes de bater no chão, acordou. Porque, na verdade, a alma está voltando para o corpo, ela sempre sabe quando o corpo dorme e quando ele acorda. Então, ela pode estar lá no outro lado do planeta. Eu gosto de dizer que do outro lado de nós aqui está o Japão. Então, o Brasil está de um lado do planeta, o Japão está do outro. A alma pode estar lá no Japão. São dezenas de milhares de quilômetros, eu não sei quanto dá daqui ao Japão, mas eu acredito que dá talvez 15, 20 mil quilômetros, eu não sei. Não importa a distância, a alma em questão de milésimos de segundo, ela volta para o corpo. Então dá aquela sensação de cair, porque a alma caiu, ela voltou, ela acoplou no corpo, na verdade ela caiu da onde? Ela pode estar em qualquer lugar, então não significa que está acima, mas a sensação da queda é o acoplamento da alma no corpo físico. Porque quando nós estamos acordados, a alma está sempre presente. A não ser quando nós fazemos projeções astrais, viagens astrais, visão remota, essas coisas que a alma se desprende e vai. Mas a gente pode fazer isso consciente ou inconsciente. Quando é consciente, enquanto a alma está lá, o corpo aqui não pode agir em nada, porque ele não tem como. A alma está ocupada com outra coisa. São poucas pessoas que fazem isso, mas tem quem faz também. Então, quando você acorda, por alguns segundos, a alma fica no meio termo entre a terceira dimensão, onde os olhos físicos só veem matéria, e a quarta dimensão, onde nós vemos as coisas que não são materiais. As almas se enxergam lá no plano astral. Quando nós dormimos, a nossa alma enxerga as outras desencarnadas e encarnadas. É uma festa. Mas acordados nós não enxergamos outra alma. A não ser que tenha um dom, né? Uma mediunidade da clarividência. Então, quando você acorda, e às vezes, não é sempre, felizmente não é sempre, senão a pessoa ia ficar meio que preocupada. De vez em quando, a alma se atrasa um pouquinho, ou agora principalmente nós estamos indo para a quarta dimensão conscientemente. Então vai acontecer mais vezes isso. Você consegue ver imagens, vultos, mesmo acordado às vezes. Você está ali lendo um livro e no canto do olho você viu uma sombra que se movimentou. Não foi uma ilusão óptica. Ou tinha uma energia ali que se movimentou. Então, se você acordar e ver no sofá ou no quarto vultos, ou às vezes a imagem nítida de pessoas, porque a alma desencarnada, ela tem o formato do corpo físico. Mesmo que pareça um vulto, é porque a gente não pode ver nitidamente para não se assustar. Senão vai achar que tem um ladrão dentro de casa, que tem um invasor. Quando você ver, mas então a minha casa está cheia de espírito, está mal assombrada. Não. Não, porque existem muitos espíritos por aí, eles estão em toda parte, e às vezes na tua casa pode ter 20, 30. Numa noite, depois passar um ano sem ter nenhum.
Eles andam para cá e para lá, eles não precisa de abrir porta para eles entrar. Eles entram, como eles são quânticos, eles não têm a matéria, então eles não precisam de abrir as portas, que são matéria também. Eles ultrapassam as paredes. Apenas entenda que aquelas almas estavam ali porque resolveram parar ali, sentar no sofá, ficar ali. Às vezes, sim, tem uma ligação com as pessoas da casa, mas não necessariamente. É como você andar na rua. Quem que vai se importar se você está lá numa esquina ou na outra esquina? Para a alma que está desencarnada, às vezes ela está por ali, tanto faz entrar numa casa, entrar no outro. Às vezes vão fazer um estudo. Vão para ver o que está acontecendo naquela casa. Tem muitas almas que trabalham, sim, muito durante o estado de sono do corpo. Então eu diria, não perca muito tempo com aquilo que a gente ainda não compreende, porque na medida que a nossa consciência se expande, nós vamos compreender e vamos agregar esse conhecimento de uma forma lúcida, tranquila e definitiva, porque o aprendizado que é agregado, ele nunca mais se perde. Eu acho que era isso. Esta também era a última pergunta de hoje, então acredito que tenha sido respondida. Se ficou alguma coisa, talvez numa outra oportunidade, se lembrarmos, falamos novamente sobre aquilo que é preciso, porque às vezes muitas coisas são ditas e muitas coisas não são ditas, porque aqui nós temos que dizer aquilo que nos é permitido dizer. E mesmo que se queira dizer alguma coisa, a nossa equipe espiritual, às vezes, ela tira da memória para que a gente não fale, por uma razão, talvez não é a hora. Eu nunca questiono aquilo que a minha equipe espiritual determina, porque eles sabem mais do que eu, então eles têm o poder de decidir as coisas, aquilo que está acima de mim. Muitas vezes as pessoas me pedem, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu tento falar, mas não vem nada. Então não é a hora. É preciso compreender isso. Inventar não vai resolver. Aí eu estaria perdendo meu tempo e fazendo vocês também perderem o seu tempo. Aqui nós temos que passar aquilo que a equipe espiritual que me assessora permite, porque eles sabem que cada um de vocês precisa. E nada mais que isso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.